Bom, meu grupo e eu, nós vamos falar sobre o livro de Robinson Crusoe. E Robinson, ele era um cara, assim, muito apaixonado pelo mar. Queria sair explorando o mar, explorando o mundo afora pelo mar. Sendo que seu pai nunca teve esse sonho para ele, certamente. Seu pai queria que ele fosse advogado. Mas o seu sonho, o seu amor pelo mar era tão grande que ele não seguiu a carreira que o pai queria. E foi aí que, aos 18 anos, em 1º de setembro de 1651, contra a vontade de seus pais, ele e seu amigo partiram para o navio do pai deste, de Hull para Londres. E no primeiro dia, o navio caiu em uma tempestade. E enquanto ele se encontrava enjoado, passando mal pela turbulência, ele promete nunca mais deixar a terra firme. Mas assim que tudo se acalma, que o mar se acalma, que tudo passa, ele fica bêbado e esquece dos seus juramentos, das suas promessas. Ancorado em Yarmouth, o navio afunda durante uma forte tempestade. Crusoe, juntamente com a equipe, a tripulação, eles evitam milagrosamente a morte. Mas ele, com vergonha de voltar para casa, seguiu uma nova jornada. Em Londres, Robson conhece um velho capitão que o leva com ele para a Guiné, onde ele troca favoravelmente bugigangas por areia dourada. E durante a segunda viagem, feita após a morte do velho capitão, entre as ilhas Canárias e a África, turcos de Salé atacam o navio. Crusoe se torna escravo do capitão pirata. No terceiro ano de escravidão, Crusoe consegue fugir, consegue escapar. Ele engana o velho Mouro Ismal, que está cuidando dele, e entra em mar aberto, no barco do mestre, com o garoto Kisuri. Robson e Kisuri nadam ao longo da costa. À noite, ouvem rugidos de animais selvagens. Durante o dia, em que pousam na praia para buscar água fresca. Um dia, os heróis matam um leão. Robson está a caminho de Cabo Verde, onde espera encontrar um navio europeu. Crusoe, junto com Kisuri, reabastece o suprimento de comida e água de selvagens amigáveis. Em troca, eles lhes dão o leopardo morto. E depois de algum tempo, o navio português pega os heróis. Oi, gente, bom dia ou boa tarde, eu não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas enfim, eu vim aqui pra falar sobre minha parte do livro. Enfim, Crusoe, ele tinha ido pra cama, ele tava indo pra cama muito cedo, sabe? Porque não tinha luz, então ele meio que resolveu a questão da luz com um sebo de cabra, uma mecha de tecido de carretel e uma palmatória, que ele fez moldando barro. Eu não sei como é que ele fez isso, mas ele fez isso aí usando essas coisas, sabe? Não era a melhor luz que ele tinha, mas era aquilo ali que ele tinha e é isso. Com o tempo, Crusoe foi melhorando a casa dele e um dia, vasculhando a casa dele, ele encontrou um saco cheio de semente, só que tava meio ruído assim, como se fosse de rato, sabe? Mas mesmo assim ele saiu de casa e próximo a uma rocha ele plantou, entre muitas aspas, as sementes. E para surpresa dele, as sementes cresceram e se tornaram trigo e alguns pingados assim de pé de arroz. Ele agradeceu ao senhor e foi seguindo sua rotina. Ele saía bem cedo de casa para caçar e às vezes também pescava. Crusoe, ele estava trabalhando na sua casa quando do nada ele sentiu um tremor e duas ancoradas na casa. Então ele meio que sentiu um rochedo perto da sua casa ruir e os mares ele começaram a se agitar. Então Crusoe se ajoelhou e pediu a Deus que tivesse piedade dele. O céu se escureceu e uma tempestade destruiu a ilha por umas 3 horas seguidas. Quando o vento se acalmou, Crusoe, ainda desnorteado pelo terremoto e pelo furacão, ele foi para a casa dele e encontrou tudo devastado. Mas ele não desanimou e trabalhou duro na casa para colocar tudo em ordem de novo.
Passado 3 dias após a tempestade, Crusoe adoeceu. O que foi um erro, né? Porque ele voltou a ficar febril, ele voltou a ficar muito mal, e ele voltou para casa, e ele exclamou novamente ao Senhor. E foi quando Crusoe, depois de um dia, melhorou significativamente, mas ele ainda estava fraco, então foi quando ele saiu e conseguiu matar uma cabra e comeu. Enfim, estando 100%, Crusoe ele saiu na excursão da ilha, encontrou vários pés de fruto pela ilha e colheu todos. Muito feliz, né? Porque ele tinha achado, e enfim. Ele também construiu uma casa perto desses pés de fruto. Ele visando conhecer a ilha toda, ele meio que decidiu fazer uma exploração nela e ele encontrou vários animais. Ele avistou uma ilha também e trombou com um papagaio que chamou o nome dele. Ele também recolheu um cabrito para poder fazer sua criação em casa, para não precisar caçar, sabe? Ele voltou para casa e viveu feliz. E ficou aperfeiçoando as coisas que ele nem imaginava poder fazer. O tempo passou e ele não saiu da cabeça dele a ilha que ele tinha avistado. Ele decidiu então construir um barco para ir até lá. Mas o pobre Crusoe esqueceu de que tinha de construir o barco perto do mar. Ele ficou tão triste porque não conseguia transportar, porque ficou muito pesada. Era um barco para 20 homens, assim, sabe? Bom dia, boa tarde, o meu nome é Yasmin e eu vou falar do capítulo 9, 10, 11, 12, 13, se eu não me engano. E após Robson fazer mesas, cadeiras, prateleiras e tal, ele começou a escrever um diário, no qual conseguimos entender as suas outras criações. Como, por exemplo, uma pá, que foi feita de uma árvore de ferro, e com a ajuda do seu último feito, ele cavou a sua adega. Porém, acontece um forte terremoto, e para sobreviver ele tem que ir para um navio. E ele passa um tempo sobrevivendo de tartarugas, ele caçava as tartarugas e assava no carvão. E depois ele chegou numa ilha. Quando chegou nessa ilha, acho que em junho, ele acabou ficando doente. E como remédio, ele usou tabaco e rum. Aí, em julho, ele começou a explorar mais a ilha. E ele ele encontrou frutas como melões, uvas e etc. E também achou, assim, indo mais a fundo na ilha, explorando mais, ele achou um lago muito bonito. Descreve no livro que é muito, muito bonito. E ali ele começou a planejar uma casa de verão. Robson, então, decide explorar o lado oposto da ilha, no qual ele descobre que é mais fértil e mais abundante em pássaros e tartarugas. Ele passa um mês nesse local e decide voltar para a caverna. E no caminho ele bate na asa de um papagaio e acaba sendo domado acaba encontrando um garoto. E que o nome desse menino era Speak, parece, eu não sei falar muito bem. Mas, depois de um mês, ele construiu um cercado para plantar arroz. E ele usava como espantalho os cadáveres de seus companheiros. E também ele decidiu investir em pão. Tipo, depois de um tempo, ele começou a investir em pão. Mas é isso a minha parte. Eu espero que tenha dado pra entender muito bem. Eu acho que eu não consegui explicar muito bem. Mas obrigada pela atenção. E aí, galerinha, bora lá então. Meu capítulo começa com Crusoe na ilha lá, né? E pra conhecer melhor a ilha que ele tava, Crusoe decide dar uma voltinha por lá. Aí, enquanto ele tá dando essa voltinha, Crusoe sobe num rochedo. E desse rochedo, ele consegue ver 9 selvagens que estão em volta de uma fogueira, conversando e comendo algo que Crusoe acredita não, ele tem certeza de que é carne humana. Galera. Aí, tipo, quando ele viu essa cena, ele ficou, né, todo... Deu um nó no estômago dele. E ele também percebe que perto dos canibais tinham 2 canoas. E aparentemente eles estavam esperando o mar baixar para poder ir-se embora. Quando o mar baixou, eles vazaram, meteram o pé.
pegar o beco. Quando os selvagens tinham pegado o beco, Crusoé foi até o lugar que eles estavam, porque ele queria saber o que eles estavam fazendo. Quando ele chegou lá, Crusoé se deparou com uma cena de um resto lá estranho, de gente, sabe? Aí ele ficou com um nó, assim, uma ânsia. E, enfim, de acordo com Crusoé, os canibais aparentemente iam muito raras vezes até a ilha. Tanto que porque em 15 meses, eles não voltaram a aparecer. Aí, enfim, acabou o capítulo. Aí veio o outro. Um dia, Crusoé tava lá, de boa, no seu cantinho, lendo sua Bíblia, quando, do nada, enfim, tava uma tempestade, tá ligado? Tipo, gigante, tava no meio de uma tempestade. Aí, Crusoé, do nada, ele escutou um disparo vindo do mar. Ele ficou assim, né, assustadão, e foi lá, foi pra fora, foi pro mesmo rochedo que ele tinha ido, que ele tinha visto os selvagens. Ele foi lá. Quando ele chegou lá, ele viu um clarão no mar e logo teve certeza que era um barco. Ele ficou super surpreso, ele ficou felizão que era um barco lá. E logo teve certeza que era um barco. Ele ficou super surpreso, ele ficou felizão que era um barco, né? Daí, o Crusoé, naquela situação, ele foi e se perguntou: o que é que eu posso fazer para salvar aquele navio? Nada. Então, ele, para chamar do navio, ele pegou um monte de galho seco e foi fazer uma fogueira, para que quando o navio parasse lá na ilha, tá ligado? Os caras pudessem ver Crusoé lá, para que Crusoé pudesse chamar a atenção das pessoas que tinham deixado e tinham pousado na ilha. E parece que teve efeito, porque depois que Crusoé acendeu a fogueira, ele ouviu outro disparo e depois mais outro disparo, e como se eles tivessem conseguido se nortear pelo fogo. Crusoé, todo animado, passou a noite todinha alimentando lá a fogueira, até que, e quando amanheceu, ele viu a este da ilha um vulto bem grande. Logo, ele teve certeza de que era o barco. Aí, Crusoé foi-se embora até lá. Quando ele chegou lá na praia, ele viu um corpo todo estirado lá. E era um corpo de um jovem, que era bem jovem mesmo. E Crusoé ficou atordoado com aquela situação, né? Mas, mesmo assim, não tinha muito o que fazer, e ele foi lá. Continuou lá, ia em direção do barco. Quando Crusoé chegou até o barco, foi andando, né? Chegou no barco, ele percebeu que o barco, ele tava bem esmagado, ele tinha sido esmagado por 2 rochedos. Aí, tipo, ele tava lá, né? Aí, do nada, Crusoé viu um cachorrinho, tá ligado? Que tava lá, andando por lá. E que quando viu Crusoé, ele começou a choramingar. Logo, Crusoé o acolheu e ele tava morto de fome e de sede. Daí Crusoé deu um pão pro cachorro e continuou a sua, né? Continuou a ir pro barco. Quando Crusoé chegou no barco lá, inicialmente ele viu 2 caras, 2 homens que estavam mortos, abraçados um ao outro. O cara que esses caras estavam abraçados um ao outro. E depois de percorrer todo o barco, Crusoé não achou ninguém vivo a não ser o cão. E quase toda a carga que quase toda a carga, no caso, estava perdida, submersa. Triste, ele recolheu o que estava seco e retornou para a ilha. E por um bom tempo ele ficou lá, sobreviveu com o que tinha achado
no barco. Ele tinha achado pólvora, tinha achado umas armas também, ele achou roupa, ele achou... eu esqueci, mas ele achou uns negócios por lá também. Ele achou umas coisinhas da hora. E ele sobreviveu por um tempo lá. Enfim, passados os 2 anos que o Crusoe viveu feliz lá com o cachorrinho dele, Crusoe não deixou de vigiar o mar sequer um dia, por meses e meses. Tal coisa que, ao invés de cansar, entediar ele, só fez crescer mais ainda o desejo que ele tinha de encontrar alguns dos naturais daquela terra distante. Aí vem, um dia ele viu ao longe 6 canoas que, ao que parecia, estavam vindo em direção a ele. Crusoe ficou animadão e disse a si mesmo: geralmente a canoa carrega 5 homens. Todas estavam cheias. 30 serão os canibais. Ele ficou meio aflito, porque como é que ele ia conseguir derrotar aqueles homens tudinho? Não ia ter como, né? Mas mesmo assim, Crusoe deu a cara a tapa e foi-se embora. Enquanto ele observava os homens que estavam lá, ele viu os canibais tirarem 2 caras da canoa pra fazer eles em pedacinho. Um deles resistiu e logo foi derrotado, abatido por um pedaço de pau. Na hora, 4 dos canibais foram pra cima do cara e despedaçaram ele, pá, mesmo. Geralmente a canoa carrega 5 homens. Todas estavam cheias. 30 serão os canibais. Ele ficou meio aflito, porque como é que ele ia conseguir derrotar aqueles homens tudinho? Não ia ter como, né? Mas mesmo assim, Crusoe deu a cara a tapa e foi-se embora. Enquanto ele observava os homens que estavam lá, ele viu os canibais tirarem 2 caras da canoa pra fazer eles em pedacinho. Um deles resistiu e logo foi derrotado, abatido por um pedaço de pau. Na hora, 4 dos canibais foram pra cima do cara e despedaçaram ele, pá, despedaçar ele e depois tostar o cara. Se aproveitando daquele momento, o outro prisioneiro saiu correndo, indo pro lado onde Crusoe estava. Daí, no fim de tudo, enquanto o cara tava lá correndo e tal, foram 4 canibais atrás dele e tal, foi todo um negócio. E no final, Crusoe conseguiu salvar o cara. Aí Crusoe meio que fez o carinha de escravo lá, virou amiguinho do cara. E, meu Deus do céu, meu celular... Oi galera, eu sou o Ronald e eu vou falar sobre os 5 últimos capítulos. Capítulo Os Meus Hóspedes, ele finalmente começou a viver muito bem. Com a sua ilha povoada, ouvia vozes, risos, podia conversar, trocar ideias e saber de coisas da velha Europa. Ele dizia que todos da ilha deviam a vida a ele e que se sentia um grande monarca, muito feliz, pensando que todos, sem exceção, estariam prontos para arriscar a vida por ele, se fosse o caso. Ele estava bem mais otimista e o desejo de voltar para casa tinha acabado. Contudo, ele, Robinson, disse: "Contei-te a minha aventura, meu caro amigo, que me trouxe a esta ilha. Contei-te como sozinho no deserto, graças à bondade e misericórdia de Deus, sobrevivi para aqui estar. Agora, a conversar com os meus bons hóspedes, depois de ter vivido 20 e tantos anos solitariamente. Conte-nos, agora, tua história, que estou ansioso por conhecê-la." Ele, Robinson, disse: "Contei-te a minha aventura, meu caro amigo, que me trouxe a esta ilha. Contei-te como sozinho no deserto, graças à bondade e misericórdia de Deus, sobrevivi para aqui estar. Agora, a conversar com os meus bons hóspedes,
depois de ter vivido 20 e tantos anos solitariamente. Conte-nos agora tua história, que estou ansioso por conhecê-la. Então, o espanhol se ajeitou no banquinho em que se sentava e começou a contar. Ele disse que a história dele perto da de Robson não era nada. Ele falou que da Espanha, com alguns compatriotas e comerciantes portugueses, eles deixavam Lisboa e foram para Havana, levando mercadorias para negócios. De Havana, onde permaneceram poucos dias, zarparam para o Rio. Acho que era o Rio da Prata, se eu não me engano. Levando boas coisas para comerciar e um bom dinheiro, indo para um caminho terrível com tempestade que os encheram de medo. Era A tempestade era muito violenta, tipo, eles diziam que a tempestade era muito violenta, como nenhuma outra que eles já tinham visto. Então, depois de tanto conturbamento, eles naufragaram. Na, na praia onde eles estiveram, tinha uma tribo um pouco feroz, mas que logo depois os deixaram em paz, então não teve muito problema. E durante todo esse período, eles viviam com falta de tudo, tipo, comida, água, falta de tudo mesmo. E chegavam até a passar fome quando não tinha. Um dia, quando eles foram passear pela praia, eles foram surpreendidos por canibais, que estavam em canoas para tentar fazer uma incursão. Incursão, nesse sentido, é o mesmo que invasão. Não só tentaram, mas como também conseguiram. Agarraram ele e amarraram as mãos e os pés, colocando ele numa das canoas, onde já 2 prisioneiros habitavam, também amarrados. E foi lá que ficava o pai de Sexta-feira. Enquanto o grosso dos canibais avançava terra dentro, 21 deles estavam conversando em tom suspeito, por um longo período. Então ele disse que entraram em 3 barcos e que foram para lá, na ilha, sendo milagrosamente salvos. Daí Robson perguntou quem eram os companheiros e se eles teriam sido vítimas dos canibais. O espanhol respondeu dizendo que não acreditava porque eles possuíam armas, poucas vezes que possuíam. Então, então Robson perguntou o que eles ainda faziam lá e se eles desejavam sair de lá. O espanhol disse que sim, que eles desejavam, mas que sem um barco grande e sem instrumentos necessários para construir um, eles não sabiam o que fazer. Então Robson deu a ideia de libertá-los, de tentar libertá-los, e disse que eles passariam a habitar em sua ilha. E o espanhol achou essa ideia incrível, muito boa. Mas o espanhol queria saber de como isso se tornaria possível. Então Robson disse que todos iriam se encontrar lá para construir um barco bastante grande que os levasse para o sul do Brasil ou para alguma ilha espanhola ao norte. Então o espanhol ficou muito alegre com a ideia e quis levar essa ideia adiante, mas queria saber quais seriam os primeiros passos a dar. Robson disse que o primeiro passo seria trazê-los para cá. Daí o espanhol, muito contente, levantou do banquinho e disse: Pois então, mãos à obra. Mas Robson disse que não daria agora. Daí o espanhol perguntou: Como assim? Aí Robson foi lá e explicou que não tinha comida para alimentar todos e que eles precisariam de uma boa quantidade de comida para abastecer o barco. Ele disse que o primeiro passo seria roçar os campos, plantar toda a semente e esperar a colheita, antes que ele viesse. Daí o espanhol coçou a cabeça e depois concordou inteiramente com ele. Depois foram trabalhar na roça durante um mês de sol a sol, para plantar a semente. Daí eles teriam que esperar 6 meses para a colheita, já que era o tempo que levava para brotar na ilha. Com sexta-feira, ele ia atrás de cabritos para aumentar o rebanho. Quando chegou a época de colher as uvas, colocaram para secar uma quantidade enorme de cachos que daria para encher mais de 50 barris. Feita a colheita, tendo tudo ocorrido normalmente, os 22 alqueires de trigo deram 220 e o arroz se multiplicaria proporcionalmente. Terminada a colheita, tinham já pronta uma boa quantidade de cestos para armazenar os grãos, e assim era chegada a hora da partida. O espanhol, com o pai de sexta-feira, deixaria a ilha em busca dos amigos,
enquanto Robinson e o servo ficariam lá trabalhando em outros preparativos. Cada, cada um deles se foi com a espingarda, algumas cargas de pólvora e de chumbo grosso. Pólvora e chumbo que Robinson recomendou que deviam economizar, usando-os então somente em ocasiões de grande necessidade. No capítulo Visitas Inesperadas, quando o espanhol recupera um pouco da razão, Robinson providencia com que ele e seus companheiros o ajudem na construção do navio. Durante todo o próximo ano, os heróis obtêm provisões para o povo branco, após o qual o espanhol e seu pai, na sexta-feira, vão para a futura tripulação de Robinson. Alguns dias depois, um barco inglês com 3 cativos se aproxima da ilha. Então, partindo para o próximo capítulo, os marinheiros ingleses são forçados a permanecer na ilha devido à maré baixa, e Robinson Crusoe fala com um dos cativos e descobre que ele é o capitão do navio, contra a qual sua própria equipe levantou a rebelião, confusa por 2 ladrões. E os prisioneiros matam seus escravizadores e os ladrões sobreviventes passam sob o comando do capitão. Então, nesse capítulo, a posse do navio, Robson e o capitão quebram um buraco em um barco pirata. E do navio para a ilha, há um barco com 10 pessoas, se eu não me engano, armadas. A princípio, os ladrões decidem deixar a ilha, mas depois retornam para encontrar os camaradas desaparecidos. 8 deles, sexta-feira, com o capitão assistente, são levados para o interior. Robinson com a equipe desarma 2, e à noite o capitão mata o contramestre que levantou a rebelião. E 5 piratas se rendem. Então, finalmente, num certo dia, alguns piratas desembarcaram na ilha. E Crusoe os aprisionou e pegou o navio, conseguindo retornar para a Inglaterra depois de 27 anos. Já na Inglaterra, viu que seus pais já haviam falecido, e com o tempo ele foi refazendo sua vida. Casou-se com uma moça chamada Isabel e teve. Ele viveu financeiramente bem, pois resgatou suas terras do Brasil que davam-lhe bons rendimentos. E quando seus filhos ficaram adultos e sua esposa faleceu, Robinson Crusoe aproveitou a viagem de um sobrinho para rever a Ilha do Desespero, encontrando o pai de Sexta-feira e Lope Espanhol, além de mais 60 pessoas. Depois ele se despediu da ilha novamente e seguiu de volta para o Brasil. Durante o percurso, seu navio foi cercado por indígenas. Eles atiraram flechas em Crusoe, mas Sexta-feira foi lá e entrou na frente e foi morto, deixando Crusoe muito abalado por perder o companheiro de tantos anos, pois ele já estava vendo o indígena como um amigo e não mais apenas como seu escravo.